Nossa live falando sobre a energia feminina, energia masculina, desculpa. Eu vou trazer aqui vários tópicos importantes de como você identificar, conseguir aumentar, administrar e potencializar seu potencial masculino. Eu sei que isso é um assunto muito novo para muita gente, então eu quero trazer vários recursos, várias fontes, várias fontes bibliográficas de onde que eu trago esse material, por que eu venho estudando isso, por que eu acho tão relevante na vida de todo homem, de todo casal e de toda família. Porque um homem que não sabe administrar a sua energia masculina, ele não consegue ter um relacionamento estável, ele vive despolarizado, ele vai se tornar dependente da mulher. Se ele é um cara que ainda não está no relacionamento, ele vai continuar dependendo de pais, dependendo de mãe, vai ter dificuldade de ter autonomia, de ter independência, de construir o seu próprio patrimônio, enxergar seus objetivos, ter sonhos concretos, correr atrás de tudo que ele precisa correr para alcançar os seus objetivos. Então veja bem, eu quero colocar uma imagem aqui, ó, para exemplificar um pouco. Aqui, ó. Veja bem, o homem, ele começa o seu ciclo de vida a partir do seu nascimento ali, e a partir do momento que tenha o rompimento do cordão umbilical com a mãe, ele já passa a construir em si, desde bebê, a sua independência emocional. Que até estar, até o momento do parto, ele não tem tecnicamente uma mentalidade, nada que faça ele ter nenhum tipo de impulso, e a partir do nascimento ele já começa a ter os impulsos. Então ele precisa, e é da natureza humana, principalmente da natureza masculina, crescer e se desenvolver na sua essência. E a essência do homem é amadurecer e é desenvolver o seu potencial. O problema é que se ele tiver interferência nesse período, ele não vai ter essa facilidade de desenvolver e se tornar polarizado masculino. Se ele for muito mimado, se ele for privado de frustrações, se ele for muito super protegido, se ele for criado numa bolha, ele vai se tornar uma criança frágil, um adolescente frágil e, consequentemente, um adulto frágil. Isso vai impactar para o resto da vida dele. Não que ele não consiga se polarizar depois da juventude ou da vida adulta, mas com certeza vai ser muito mais difícil, porque vai faltar para ele toda a bagagem, todos os fatores estressores que ele devia ter passado e construído a infância inteira, vai causar um prejuízo de desenvolvimento nele. Então, por que eu trouxe aqui essa imagem? Que é muito interessante, que, por exemplo, assim, o homem ele vive o primeiro ciclo dele, então, entre a sua infância até a sua adolescência, pré-adolescência, e até o começo de vida adulta como filho. Nesse percurso é 80% da construção masculina. Ali ele vai ter todas as oportunidades, brincando, se desenvolvendo, aprendendo na escola, em casa, convivendo com os amigos, convivendo com adultos, tendo referências masculinas, mas o que mais impacta na vida dele, no desenvolvimento dele, é as oportunidades que ele vai ter de errar e aprender com o erro e tentar de novo e se desafiar cada vez mais, se desenvolver em cima dos desafios. E fica evidente que o mundo está migrando cada vez mais para essa superproteção. Então eu chamo a atenção para esse fato, de que os pais são os principais interferem no desenvolvimento do homem. E isso não é por mal, eles fazem com o objetivo de proteger. Tem pais que tiveram uma infância saudável, tiveram a oportunidade de se desenvolver, mas não causam esse mesmo ambiente para os filhos. Acabam desfavorecendo, eles acabam trazendo muitos favorecimentos, às vezes financeiros e várias outras coisas, mas um desfavorecimento de desafios. E isso é o que tem causado cada vez mais adultos imaturos, homens que não conseguem permanecer não conseguem construir um relacionamento, não conseguem permanecer num relacionamento, não conseguem desenvolver uma carreira profissional saudável, ficam dependentes, depois muda a dependência de pai e mãe para se tornar dependente de esposa, não conseguem, e esses pais que cresceram frágeis, não conseguem ser pais firmes e acabam criando filhos mais frágeis ainda. Então as nossas gerações estão cada vez, em vez de ter reforços, ela está se fragilizando cada vez mais. Eu vou trazer aqui um pouco do conceito do homem antifrágil e do ser humano em si antifrágil, que é aquele que cada vez que encontra um desafio, consegue sair um pouco melhor de desafio, consegue se desenvolver um pouco mais. E esses são fatores importantes para entender por que o homem precisa estar sempre sendo desafiado, sempre superando seus limites, sempre cada vez indo um pouco mais longe da onde já chegou.
porque essa faz parte da natureza masculina. Sem essa oportunidade, sem esse ambiente favorável, ele vai tender a se encolher, ter uma diminuição da essência masculina dele. O estado neutro de essência masculina é infantilização. Então tem caras que têm até seus 30, 40, 50 anos a síndrome de Peter Pan. Isso é muito característica pela energia masculina reduzida, essa infantilização. E o que é infantilização? É quando ele não consegue assumir compromissos ou quando acha que não tem a obrigação de assumir compromissos. Quando ele não está num relacionamento, ele acha que tem que ser dependente do pai, indiferente de quantos anos ele tem. Você está com 35 anos morando dentro de casa e acha que o pai tem que bancar todas as despesas. Ou quando está num relacionamento, passa a se infantilizar e ser dependente da esposa. Não querendo ficar em qualquer emprego, não querendo aguentar qualquer situação, tudo para ele vira um desaforo, tudo ele se ofende, todos os ambientes que ele vai trabalhar é tóxico, ele tem que sair, e nisso ele acaba se tornando uma carga e uma bagagem para a esposa. E, consequentemente, os filhos dele acabam perdendo a referência com o pai dentro de casa. Porque para isso a mulher tem que se despolarizar, ir para o polo masculino para assumir o controle das coisas, tomar a rédea da vida do casal. E nisso ela vai se despolarizando, quanto mais ela se despolariza, mais ela vai se desenvolvendo energia masculina, mais o marido que não se desenvolveu, que estava no polo neutro de infantilizado, vai invertendo, se despolarizando e ou aumentando a energia masculina, ou ele vai ficar neutro ou aumentar a energia feminina dele. Mas daí ele acaba acabando com todos os recursos de desenvolver a energia masculina. Então, vendo pela imagem aí, você pode ver que o primeiro ciclo é o homem se tornar de homem para filho. Ele tem toda seus de 15, 20, 25 anos de oportunidade para se desenvolver. Aí chega uma altura da vida, então, que ele vai buscar relacionamentos, seja namoros mais longos ou já casamentos, e assim ele vai se envolvendo. Então, é a jornada que ele vive a jornada de amadurecimento de filho para marido. Aí ele tem oportunidade, quando ele entra num relacionamento, ele encontra a oportunidade de escalar esses ambientes estressores de novo, se readaptar, se desenvolver, se amadurecer, porque tem um percurso da vida, que é de 0 até o primeiro relacionamento, que é só o ambiente familiar vai oferecer, ou a educação dos pais, o quanto os pais vão se permitir, mas tem uma altura da vida que os pais já não interferem, é mais o que ele vai viver com a esposa, os desafios, esposa, namorada, os desafios, o quanto ele vai assumir de compromisso, o quanto ele vai se omitir do compromisso e a namorada vai assumir, ou a esposa. Então aí ele tem ali uma oportunidade de se desenvolver e recuperar um atraso cognitivo de 0 até aquele momento, ou nessa oportunidade ele vai, se ele for um cara polarizado, que teve uma infância saudável, que foi permitido as suas oportunidades de se desenvolver, amadurecer, cometendo seus erros, arcando com todas as responsabilidades e amadurecendo com aquilo, por mais que ele chegue saudável num relacionamento, aí o relacionamento é um próximo desafio muito grande também, porque a mulher, ela tem uma velocidade de raciocínio muito maior que a do homem. Ela tem várias vantagens cognitivas que o homem não tem. O homem tem um raciocínio mais lento, ele não é multitarefas, ele precisa fazer uma tarefa de cada vez. E a mulher, como ela vem evoluindo por centenas de milhares de anos, tendo que cuidar da criação em ambiente da prole dela, em ambiente hostis, então ela tinha que estar com um olho na caça, outro no caçador, um olho na criança, outro no buraco, outro no fogo. Então ela é mais multitarefas. Aí quando entra no ambiente em que o casal tem que tomar decisão, a mulher tem uma velocidade mais rápida, é da natureza masculina tomar a decisão. Ele tem que respeitar a opinião da mulher e pode ser influenciado por ela, mas para um casal polarizado, quem toma a decisão é o homem. Só que por essa flexibilidade cognitiva da mulher, é mais comum hoje em dia a gente ver as mulheres assumindo as rédeas nos relacionamentos e assumindo a tomada de decisão, e assim o homem vai se omitindo através de múltiplas confirmações. Porque ele vai tentar agir a primeira vez, por mais que ele seja um cara polarizado saudável, que teve um desenvolvimento saudável, cognitivo. Aí a mulher mais rápida vai lá, não, deixa que eu resolvo. Ele, opa, peraí. Vou deixar ela porque eu não quero arrumar encrenca, se ela sente a vontade eu vou deixar, primeiras damas, e assim vai
vai permitindo esse ambiente. Aí, uma outra oportunidade, a mulher vai lá, não, você é muito lento, deixa que eu vou, e faço. E assim vai se confirmando. A mulher, infelizmente, não percebe o quanto isso faz mal para ela também, porque ela vai se despolarizando, ela vai assumindo mais compromissos do que é justo ficar para ela, porque ela já tem várias outras obrigações, já tem todo um compromisso social muito maior por ser um feminino em relação ao homem, e ela vai assumindo mais essa responsabilidade, vai se despolarizando, e o cara vai se omitindo, e vai caindo para o estado de neutralidade primeiro, né, de infantilização, e depois vai se polarizando para o feminino. Isso é o que é mais comum a gente vê nos casais hoje em dia. Então essa jornada de filho para marido, se o cara não se atentar, se a mulher não se atentar, não ajudar, se os dois não respeitarem cada um a limitação dos dois, se as mulheres não terem consciência que ela fazendo isso, ela não está se protegendo, ela não está ajudando, pelo contrário, ela está sacrificando a masculinidade do homem, isso é um caminho que muitas vezes para voltar, é um tratamento gigante, psicológico, complicado, porque o homem precisa, depois de muito apoio psicológico, mentoria, influência masculina, para conseguir se polarizar de novo. O casal, ele vai construir um relacionamento que vai ser tóxico, que vai chegar um ponto que o casal vai entrar naqueles 5 estressores do relacionamento, que eu já expliquei para vocês no sábado. Então, e daí depois é muito mais difícil de reverter do que já ir mantendo certo. E daí, então, chega esse desafio. O homem encontra a primeira etapa da vida, digamos que uma etapa A, de 0 a ter o seu relacionamento, etapa B, do relacionamento a ser um marido, né? E a etapa C, que é de ser marido a se tornar pai. Digamos que ele veio com esse prejuízo de desenvolvimento entre ser filho, errou bastante no relacionamento. Aí ele tem uma terceira oportunidade na vida de se polarizar, se desenvolver e conseguir ser um pai autêntico, com a masculinidade aflorada, autêntico, para criar, se for filhos homens, sob influência, se for filhas mulheres, conseguir causar para ela um ambiente seguro, para ela poder desenvolver a fragilidade dela e todo o universo feminino que precisa de toda aquela segurança do pai. O problema é que, às vezes, nesse recurso, pessoal, deixa eu pedir para vocês aí, se puderem dar coração para ajudar a engajar a live aí. Se alguém souber que tem algum casal que está passando por dificuldade de polarização, compartilha com eles aí e ajuda a gente a levar a mensagem para mais gente. Tem pergunta ali, o que é polarizar? Tá, então deixa eu responder por partes, que a Cris está me ajudando aqui, porque eu começo a falar, eu não olho os comentários e não vou responder. Tá, o polarizar é que assim, voltando, o homem e a mulher, segundo Jung, que é um dos precursores da psicologia analítica, ele é um discípulo de Freud, ele identificou que o homem e a mulher têm dentro de si as duas energias. O homem tem energia masculina e a feminina, que ele chama energia feminina de animas e energia masculina de ânimos. Então o homem tem o potencial genético, cultural, histórico de desenvolver naturalmente o ânimos dentro dele. Então, se ele não for impedido, limitado, super protegido, ele vai desenvolver no decorrer da vida dele esse ânimos aflorado, que é toda a parte instintiva do homem. Mas como o homem, ele vem de um pai, de uma mãe, ele vem da mistura, né, do feminino e do masculino, ele tem dentro dele também o feminino. E a mulher vice-versa. Então, o feminino se chama ânima e o masculino ânimos. No caso do homem, se ele os dois eles se despolarizam por propósitos diferentes. O homem precisa de liberdade, simplesmente liberdade para ele desenvolver a masculinidade dele. Todo homem que é infantilizado ou tem uma energia feminina mais alta, o principal impedidor foi a falta de liberdade, porque é da natureza dele se desenvolver. Então, superproteção, mimo demais, controle demais, o homem precisa de liberdade em várias áreas, de tempo, geográfica, de desafios, e os pais precisam oferecer isso para ele. Já a mulher é por um motivo totalmente diferente. Ela precisa de qualidade de relacionamento, segurança. Se ela teve uma infância em que o lar não ofereceu muita segurança para ela, ela teve que às vezes sair, batalhar, questão de emprego muito competitivo, ela teve que competir muito para conseguir as coisas,
Aí a ânima, que é a energia feminina dentro dela, tende a se reduzir e fortalecer o ânimos, que é a energia masculina dentro dela. Então, se for uma mulher que realmente foi muito exposta à competitividade, foi para o mercado de trabalho, chega lá, o mercado é muito desafiador, ela tem que, inconscientemente, ela tem que ficar ativando a energia masculina dela para ela se manter forte, competitiva, se manter diretiva, porque a energia masculina vai dar muita visão de direção, vai ajudar na tomada de decisão, e já a energia feminina já é mais a questão da fragilidade, da delicadeza. O homem, quando ele quer ser, ele precisa ser assim um pouco mais cuidadoso, um pouco mais maternal, ou até quando ele está mais apaixonado e precisa entrar em sintonia com a mulher, ele dá uma florada na energia feminina dele. A paixão acontece através da polarização, que é a mulher com a energia feminina alta e o homem com a energia masculina alta. A paixão só acontece dessa forma, mas depois o convívio, por questão de pertencimento, o homem, não a mulher não migra para o masculino por pertencimento, mas o homem migra do masculino para o feminino para pertencer ao da mulher. A mulher nunca vai desejar ser o amigo do homem, mas o homem também, por isso que ele tem que estar sempre cuidando, e é um desafio a vida inteira para se manter no masculino, porque depois de um tempo de relacionamento, o homem se confunde e acaba querendo se tornar a amiga da mulher. Então ele vai ter N desafios na vida que vai puxar ele sempre para o feminino, é um cuidado que ele tem que estar tomando sempre. Deixa eu ver o que tem mais de pergunta aqui. Era isso mesmo, que é a polarização, que significa se polarizar. Isso, ali, ó, Renê, tudo bem, Renê? Boa noite, bastante gente querida participando aqui. Ó, Renê perguntou então, uma pergunta, dessa polarização vem daquele ditado, os opostos se atraem como polos de ímãs? Isso mesmo, exatamente igual aos polos do ímã. O ímã tem o lado positivo e o lado negativo. Se você colocar positivo com positivo, se repele. Se você colocar negativo com negativo, se repele. Se você colocar negativo com positivo, se atrai. Por que os casais tendem a se afastar depois de um certo tempo quando se despolariza? Porque se a mulher aumentar a energia masculina dela, aí o homem ele vai ver nela um masculino e vai perdendo o desejo. Se for um homem hétero normal, ele vai perdendo esse desejo. Só que daí nessa polarização do masculino e da mulher, o homem não se mantém no masculino. Um casal nunca os dois vai se manter no masculino. Quando um se despolariza, quando acontece uma despolarização, foi porque o homem facilitou, teve um enfraquecimento da energia dele, a mulher dominou e potencializou e continuou dominando e foi se desenvolvendo cada vez mais e ela conseguiu potencializar a energia masculina dela. Só que daí ela busca, mesmo ela tendo essa energia masculina, ela vai, né, dela vendo um homem com a energia feminina alta, acaba perdendo a paixão também. Mesmo despolarizando os opostos, daí o que acontece? Em questão de paixão, quando essa mulher se separa desse homem e vai para o mercado, ela acaba encontrando outros homens sempre com a energia feminina para novos relacionamentos. Ela nunca vai encontrar um cara com a energia masculina igual ela, porque os opostos se atraem. Só que a questão da paixão funciona assim, e daí lembra que eu falei sobre o homem tende depois a virar amiga da mulher? Então a paixão acontece assim, mas a permanência do relacionamento não pode ficar despolarizado, porque sobrecarrega a mulher. A mulher ela escapa de um relacionamento tóxico, porque assumiu todas as responsabilidades, e depois acaba indo para outro relacionamento tóxico, que ela mesma acaba atraindo. Tem um filme que é muito interessante, que eu recomendo para vocês verem, se vocês querem entender um pouco cinematograficamente sobre a polarização e a despolarização. Tem o filme que é Beber, Rezar e Amar, com a Julia Roberts, um filme de 2010. Lá trata bem certinho os relacionamentos que ela teve com homens despolarizados, ela com a energia masculina sempre bem alta, e se identificava com caras com a energia feminina alta, só que os relacionamentos não duravam. Aí ela teve que passar toda uma jornada, o filme traz uma trajetória bem bonita de como que ela fez para poder se achar, se entender, se identificar e começar a viver o feminino dela. Então tem toda uma jornada de como ela conseguiu assumir a feminilidade dela, abaixar a energia masculina. Isso lá no final também é muito bonito, porque ela encontra um cara que passou um percurso da vida muito grande, vivendo um feminino,
com a ex-mulher e depois teve que passar por um período de adaptação para assumir o masculino dele de novo. Aí quando ela encontra com ele, vou encher de spoiler já, ela ainda tá com a energia masculina dela alta, mas ela tem que amadurecer e mudar essa energia dela. E quando ela consegue se identificar, viver o feminino dela, aí eles conseguem ficar juntos. É um filme que vale muito a pena. Isso, esse mesmo aí, René, é muito legal. Comer, Rezar e Amar, tá nessa ordem? Acho que é. E então, aí voltando ao masculino ali. Voltando essa jornada ali, que o homem, daí, quando está em estado de marido, ele teve a oportunidade de 0 anos de idade até o filho, idade adulta, digamos, de adulto ele assumiu a responsabilidade como marido. Obrigado, amor. E de marido para pai. Então ele pode até estar em estado de marido despolarizado e a mulher polarizada. Aí eles encontram ali uma nova oportunidade de se polarizar através dos filhos, por causa dos desafios que os filhos trazem, o desafio da maternidade, da paternidade, da convivência com mais um elemento dentro de casa, a soma de elementos estressores. Então, porque o que vai nessa liberdade, o que vai fazer com o homem? Ele vai ter que todo dia conviver, ele vai ter que voltar a estaca zero de escolhas, tomar de decisão, porque a mulher está num estado de fragilidade, ela acabou de ter o filho, ela está, mesmo ela tendo uma energia mais alta, ela está vivendo um pouco mais o feminino. Essa é uma oportunidade do homem ali assumir e voltar a ter uma vida masculina ativa. Por isso que é muito importante estar atrelado a essas oportunidades. Aí ele consegue ali ver a oportunidade, aí ele tem o impacto da paternidade que é muito forte na energia masculina. O homem recebe uma transformação muito grande ali, os estímulos. Então, esse é um momento também decisor. Se o cara não se despolarizar ali, aí, sabe, vai se tornando cada vez mais difícil. Aí o cara vai se endurecendo. Então, ele teve várias oportunidades. Ser pai é uma ótima e uma das mais avançadas oportunidades. Porque, que nem eu falei, então voltando, a mulher está fragilizada, a mulher não está conseguindo viver o masculino dela, se ela vê uma mulher que já vem vivendo o masculino, e a oportunidade de assumir as rédeas, trazer toda a segurança e o conforto para a mulher viver o feminino dela, porque lembrando que a mulher se despolariza por falta de qualidade de relacionamento. Se ela teve falta de qualidade de relacionamento com pai e mãe, ela tem que se potencializar a energia masculina para conquistar as coisas na vida. Se ela não tiver qualidade de relacionamento com o marido, ela também vai ter que assumir as rédeas e continuar tomando decisão para poder conquistar as coisas na vida. Então é falta de qualidade no relacionamento. E o homem falta de liberdade. E então nessa oportunidade, ela pode viver a essência feminina dela, tá ali, tá amamentando. Também é todos os gatilhos para ajudar a mulher a viver o feminino, viver a delicadeza dela. E o homem se polarizar para o masculino. Então ele vive ali, você pode ver por essa imagem, ele vive a jornada de marido para pai. Todas essas jornadas ele tem ali, você vê de homem para filho, ele tem a oportunidade de ter um mentor, seja o pai, um tio ou pessoas de referências, né? Que ele vê como homens que deram certo na vida, que tomaram a rédea da vida, que deram segurança para a família, que deram o seu melhor e foram homens com características masculinas. De filho para marido, ele também tem a oportunidade de ter mentor. Ele tem que se espelhar em maridos masculinos que também trazem segurança para a mulher, trazem estabilidade. Não ficar se apoiando em outros homens que estão sendo, né, potencializada a energia feminina dele. Então, ele tem que se apoiar em homens masculinos. E de marido para pai, ele também tem a oportunidade de explorar mentores que são bons pais, que foram referência para ele, seja pai dele, seja tios, seja amigos que foram bons exemplos de pais. Então, ele tem várias oportunidades de conseguir ajuda e referência através de mentores, através de influência. Se não conhece ninguém próximo, hoje em dia tem mídia, tem TV, tem internet, sempre vai ter como ele ajudar, como buscar referências de como ser bom pai. E você pode ver que o ciclo ali retorna ao homem, porque quando ele se torna um bom pai, ele passa a ser a referência do filho. Porque se ele teve uma boa referência de pai, que foi referência, mas também permitiu ele se desenvolver como homem,
aí o círculo se fecha completamente. Então ele tem como obrigação criar um cenário favorável para os filhos, seja menino ou menina, de, se é menino, permitir a liberdade, de explorar, de jogar, de competir, de se machucar, de cair, de aprender. E da menina de viver o feminino dela, o brincar, seja brincar de boneca. Hoje em dia tá muito assim, mas menina também brinca de carrinho e menino brinca de boneca, ok, isso não tem problema nenhum. Mas cada um vivendo a sua essência. Quem tem filho pequeno em casa, e eu tenho de todos os tamanhos, posso dizer com propriedade, que os meninos eles sempre vão ser um pouco mais brutos, os meninos vão ser mais competitivos, a brincadeira de menino é soquinho, é empurrão, de menina não é, menina já é mais frágil, menina quer... Se ela pega uma madeirinha, ela vai usar aquela madeirinha para fazer uma casinha, ou para fazer a madeirinha de boneco. O menino já usa a mesma madeirinha para acertar na cabeça do outro menino, ou para cutucar o outro menino. A gente vê que tem potenciais de desenvolvimento diferentes, são muito diferentes. E a gente precisa explorar e desenvolver aquilo. Sem, claro, fazer uma distinção de que não, o menino só vai brincar com a bola e o menino só com a boneca, não. Mas tem como você conduzir para que ele também seja cada vez mais estimulado ao seu masculino e a menina ao seu feminino, sem preconceitos, né? Isso não tem nada a ver com liberdade de escolha sexual, com opção sexual, isso não vem nada ao mérito de energia. Eu não venho, por exemplo, não tem ligação nenhuma psicanalítica de que um homem homossexual tem energia feminina alta, não tem nada a ver. Ele pode ter a energia masculina dele alta e se relacionar com outro homem homossexual que tem energia feminina alta. Então isso não tem nada a ver com opção sexual. E mulher é a mesma coisa. Isso a gente está falando da energia feminina entendendo os 12, nada a ver com opção sexual. Tá, voltando ao ciclo aqui, então aqui a própria mensagem diz aqui embaixo, que cada etapa da vida do homem exige um aumento de desafio, e isso para sempre. O homem para sempre ele precisa ser desafiado, a mulher precisa permitir que ele faça atividades de alto desafio, que ele, mas o cara gosta de jogar bola às quarta-feira, uma vez na semana, deixa isso, é saudável para ele, é esporte de impacto, de empurrão, de atrito, ele viveu isso, é a infância dele, tem que deixar o cara fazer essas atividades. Não, isso estimula o homem a trabalhar em independência, é um esporte, faz suar, estimula a produção de testosterona, e ele não fica tão mórbido, às vezes está ganhando uns quilos também, então isso é positivo em todos os lados. E ele convive com outros homens também, porque às vezes depende do ambiente de trabalho, o cara às vezes convive a semana inteira lá com 2, 3 homens, mais 10 mulheres, e tudo conta, é um ambiente assim já com uma comunicação mais diferente, uma comunicação mais suave, o cara tem que estar no meio de mais homens, que falem mais coisas de homens também, e assunto de homens, porque chega em casa, convive com uma mulher, então tanto a mulher também que trabalha fora, tem que conviver com mais mulheres, tem que ter a miscigenação em geral, mas também tem que viver com mais femininas, no caso, né? Para se identificar, para trocar ideias, e para ela poder viver o seu feminino por identificação também. Pessoal, se alguém quiser fazer pergunta, pode aproveitar aí. Eu vou respondendo. Deixa eu só ir acenando aqui, que eu vou esquecendo. Tá. Isso mesmo, René. Hoje eu ensino meu filho a dar flores para a mãe e a irmã dele, pois assim ela aprende como ser e minha filha entende que esse é o valor padrão e ser cuidado e receber flores. Isso. Ensinar os valores para o homem, René, é uma das coisas mais importantes. Porque, assim, ele tá vivendo a liberdade dele, desafio, mas ele também precisa aprender como tratar uma mulher. E isso é um privilégio, uma dádiva, se a gente puder aprender isso com os nossos pais. Infelizmente, não é todos que têm essa oportunidade, isso é muito triste, mas quando é dentro de casa, aprender esses valores com o pai e com a mãe é maravilhoso. Tem muitas mães que criam os filhos sozinhos e conseguem também transferir esses valores. Já ensinar o filho desde pequeno de como ele tem que tratar uma mulher. E no teu caso, que você tem filho homem e filha mulher, e você pode usar a filha mulher como exemplo de como o filho homem tratar, você dando flor para a irmã, dando flor para a mãe, aí é um círculo perfeito, né? Aí ele vai, através do afeto direto, desenvolver, não tem como crescer um homem egoísta, um homem sem entender
as mulheres do fundo lá fora, porque ele vai ter essa convivência, essa troca já dentro de casa, né? Isso é muito bonito. Você tá de parabéns pela atitude aí. Tá, voltando aqui então. Só um pouquinho. Tá. Lembrando que, então, essas 3 etapas da vida do homem, de 0 a filho, de filho a marido e marido a pai, e retornando para a criação de novos homens, seja seus filhos, influência sobre sobrinhos e mentorando outros homens, o homem tem que estar a vida inteira exposto a desafios, mas também exposto a estressores. Quer mais ambiente estressor do que criar um filho? Então o cara vai ter que dormir menos, ele vai ter que aguentar quando ele está esgotado, que ele acha que acabou para ele, que daí ele não aguenta mais, que ele não aguenta mais levantar da cama. Aí a criança chora, ele percebe, ele sente nele que ele tem uma força que ele achava que não tinha para levantar e ficar balançando a criança por mais 2 horas. Então quer desafio maior, quer estímulo maior, quer motivação melhor que essa, daí a criança fica doente, tem que levar, passa a noite acordado no médico, no outro dia vai trabalhar. Então sempre esse aumento de desafio para o pai é muito importante. Infelizmente é muito comum a gente ver casais que já estão um certo tempo junto e não querem ter filhos. Isso é uma característica evidente e clara de despolarização. Quando o casal não se sente preparado para ter filhos, é porque eles estão despolarizados. Porque passar o nosso gênese para frente é uma característica humana, é instintivo nosso. Isso só pode ser interrompido na despolarização. E a despolarização, o casal pode parecer viver bem, mas eles estão transmitindo um para o outro a insegurança. O tipo, eu não tenho certeza se a gente vai ficar para sempre juntos. Automaticamente cria aquela insegurança de ter filho. Porque o filho ele tem que ser concebido num ambiente de segurança, em que um conforte o outro e que um cause segurança no coração do outro. Se eles estão despolarizados, eles podem até não tão conscientemente, mas inconscientemente, eles percebem essa insegurança um do outro. Boa noite, sou Rangel. Como despolarizar o masculino da minha esposa? Então, Rangel, tem vários exercícios que você pode fazer, porque para você ajudá-la, você não tem como despolarizá-la, mas primeiro em questão você tem que trazer para ela para conhecer os conteúdos aqui. Eu vou postar bastante coisa sobre polarização e despolarização. E você tem que fazer isso juntos, mas primeiro ela tem que ter consciência do quão mal está fazendo para ela estar despolarizada para o masculino. Vou citar exemplos. A mulher vivendo o seu feminino, ela vai ter muito menos doença a longo prazo, porque tem muitas doenças que são psicossomáticas, que vêm e aparecem através do estresse, do desgaste excessivo. Então, só que isso, quando ela tiver com 25, com 30, 35 anos, ela até não vai sentir tanto esse peso. Mas 40, 45, 50, aí já vai começar muito evidente. Porque ela já tem, como eu falei, a mulher já tem uma demanda social muito maior, já tem um corpo muito mais frágil, muito mais suscetível a várias outras doenças, infecção, ela tem um útero para dar problema, ela tem bastante coisas, sabe? A menstruação todo mês, ela tem muitos mais motivos para ter problema de saúde do que um homem. E ainda assume todo o estresse da casa, ou às vezes quando o casal tem uma empresa, assume todo o estresse da empresa. Isso é desumano com ela mesma. Uma escolha errada que ela fez inconsciente mesma com ela mesma. Inconscientemente com ela mesma. Então ela não está tendo uma vida saudável. E se você perceber, se você pegar a biografia de mulheres que construíram impérios com a sua energia masculina, todas elas retratam numa altura da vida que olhando para trás ela se arrepende de muito do que ela fez. Você pega grandes, muitas mulheres assim que alcançaram grandes riquezas, mas que daí olharam para trás e viram, mas peraí, eu não vi meus filhos crescer, eu me ausentei tanto, ou quando eles estavam doentes foi a empregada que foi atender, eu não estava lá, porque elas escolheram empreender e correr atrás de uma vida executiva e tal, só que lá na frente elas viram que tudo isso não valer a pena. Então você nunca vai em nenhuma biografia, até desafio qualquer um colocar aí, de uma mulher lá de 50, 60 anos que teve que se afastar da família para viver uma vida assim de alta performance, que não tenha assumido que se arrependeu nesse aspecto.
Não que não tem que empreender, que não tem que ter uma realização profissional. Toda mulher precisa disso também. Só que dentro dos seus limites, dentro do que ela possa fazer, vivendo o seu feminino. Porque, por exemplo, a mulher, para ser uma executiva de uma empresa, ela não consegue exercer o cargo de executiva totalmente no seu feminino. Ela precisa, no trabalho, se despolarizar, exercer o seu masculino lá, mas quando ela for para casa, ela tem que adquirir a habilidade de despolarizar e viver o seu feminino em casa. Porque ela fica o dia inteiro tomando decisão lá, questões estratégicas e tal. Quando ela chega em casa, ela precisa se permitir ao marido escolher onde é que eles vão jantar fora, a escolher pequenas coisas da vida corriqueira, que ela não precisa se desgastar com aquilo. Ela pode se permitir ser conduzida. Porque toda mulher, pela sua natureza, ela quer ser conduzida. Isso faz parte da receptividade da mulher. Então, se ela não está permitindo ser conduzida, é porque o relacionamento não está tendo qualidade. E nesse caso, você precisa oferecer essa qualidade para ela. Você precisa exercer mais a tua capacidade de liderança, a tua capacidade de decisão. Porque, por exemplo, assim, eu já citei até acho que na live de sábado. Quando acontece algum problema em casa, a história queima uma geladeira. Quem que corre pegar o telefone, pegar a agenda, ver para quem que vai ligar, quem que vai vir consertar? Pode ser qualquer um dos dois, mas é muito mais saudável que o homem assume e fala, não, deixa que eu vou correr atrás, eu vou resolver a manutenção. Porque inteligência cognitiva os dois têm para isso. A mulher é mais rápida na tomada dessa decisão. Mas essa decisão de correr atrás e fazer acontecer, resolver o problema, tem que ser do homem. E daí isso faz com que a mulher se permita viver o feminino dela. Que o tempo que ela está atrás de uma agenda, resolvendo, discutindo, fazendo cotação, ela está deixando de estar com uma presença materna de mais qualidade para os filhos, enquanto o cara está sentado no sofá vendo televisão, assistindo o jogo. Então isso não é saudável, isso não é humanamente adequado. Então por isso que eu convido vocês a ver sempre por essa ótica. Ah, mas ela quer fazer. Ela quer. É da natureza da mulher também. Porque eu falei, ela é mais rápida. Mas ela quer, mas nem sempre tem consciência das consequências a longo prazo disso. Quantas vezes a tua esposa ou muitas outras mulheres até que estão assistindo aqui deixaram de ficar com os filhos para sair resolver coisas que o marido poderia ter resolvido. Ah, mas ele demora. Tá, mas ele tinha a tarde inteira para resolver. Você foi lá e resolveu em 1 hora. Ele ficou fazendo o que nessa tarde inteira? Ficou em casa assistindo o jogo. Valeu a pena? Daí passa 20 anos, você olha para trás, puxa, foi 1 hora que você deixou de ficar com as crianças, foi 1 hora que você deixou às vezes de fazer um bolo, fazer um doce, ou agradar, ou ir com teus filhos no parque, porque você quis assumir e fazer em 1 hora o que teu marido levaria 2, 3 horas. E eu não duvido que levaria 2, 3 horas, porque isso é da natureza masculina. A gente precisa de um pouco mais de tempo, a gente faz as coisas monotarefa, a gente precisa focar muito numa coisa só, mas sai, mas a gente faz, não deixa de fazer. Se a mulher não der o espaço para o homem, ele não vai desenvolver isso. Agora, se ela permitir, isso vai no campo das permissões, dela permitir isso e ele ter esse conhecimento, essa atitude de fazer, porque parte muito também, existe um pressuposto de que a responsabilidade tem que partir de quem tem mais consciência. Então, quem está vendo a live aqui, você identificou, puxa, eu tenho esse problema com a minha esposa. Então, a responsabilidade tem que partir de você, mas a convidar ela a estudar o material, vocês estudarem juntos, encontrar uma forma de fazer isso juntos. E outra coisa, se vocês estão há muito tempo casados, há 10, 15, 20 anos, se ela está polarizada, talvez você já esteja experimentando algumas etapas dos 5 estressores do relacionamento. Você pode estar, digamos, com não tanta atração física, você pode estar em estado de irritabilidade ou empilhamento emocional, e isso vai distanciando vocês. Quando vocês conseguem se polarizar novamente, como era quando vocês se apaixonaram, vocês conseguem experimentar hoje, mesmo depois de muito tempo de casado, uma paixão novamente no casamento. É difícil ali um pouquinho você conseguir fazer isso, mas depois que faz, há um reencantamento do homem pela mulher e da mulher pelo homem. Porque cada um está vivendo a sua essência. A mulher passa a ver novamente o nome, puxa, ele é meu protetor, ele vai matar os dragões do nosso reinado e eu posso viver o meu feminino. Eu posso ser mais delicada, eu posso ser mais frágil, eu posso cuidar das crianças, da casa, mesmo empreendendo um trabalho, alguma coisa, mas se permitindo viver mais feminino. Aí a paixão acontece novamente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Quando a mulher já tem a consciência de ter mais energia masculina, como começar a mudar?
Então, Gisélia, eu passei no sábado, nós temos aqui aquela lista ainda no sábado, algumas dicas de como eu fiz. Eu vou fazer um post, eu vou postar ali amanhã, de algumas dicas de como a mulher se confortar no seu feminino. Ela tem que chamar o cara para conversar, explicar pro cara, ó, o negócio é o seguinte, existe um negócio aí, um tal chamado energia feminina. Sobre a energia feminina, isso foi desenvolvido há 100 anos atrás, então não é uma coisa nova. Mas tem coisas que acabam aparecendo, às vezes, um pouco em tempo avançado na nossa vida. Mas é um conceito muito antigo. Freud, na época de Freud e de Jung, mas quem desenvolveu isso foi Jung, no caso, né? Mas o Jung também é da parte da psicanálise. Então, para você entender que foi feito por um gigante, para quem não conhece Jung. E isso é decisivo para que vocês dois consigam. A mulher convidar o homem para perceber que existe isso, porque o que acontece? Isso prejudica vocês de várias formas. Se os dois empreendem ou se só um dos dois empreende, porque, por exemplo, assim, Estélio, eu sei que você tem uma escola, né? Você empreende uma escola. Se o teu marido, ele trabalha numa empresa e você está com a energia masculina muito alta, ele está indo trabalhar com a energia, daí houve uma despolarização e ele está com a energia feminina dele alta. Lá na empresa, ele não entrega os melhores resultados que ele poderia entregar. Porque ele vai ficar um pouco mais omisso, ele vai ter dificuldade na tomada de decisão, porque não é só em casa que isso acontece, o cara leva para a vida inteira. Então ele pode estar deixando de ser promovido, de se desenvolver, porque ele está despolarizado. Porque daí tem lá 10 homens, 5 têm dificuldade de tomar decisão e 5 estão vivendo o seu masculino. Qual deles tem mais chance de ser promovido? Quem está na função alinhado com a sua polarização. Então, se ele está deixando de se desenvolver, deixando de abraçar oportunidades, daí ele pode estar reclamando, porque na empresa não tem opção de crescimento. E não é que a empresa não tem opção de crescimento, ele não está entregando o resultado de acordo com a posição dele. E tem como melhorar isso. Agora, se ele não, mas ele empreende, ele tem um negócio. Ela diz que ele não empreende, ela é que empreende. Tá, mas por mais que ele empreende... Eu empreendo, ele não. Por mais que ele empreendesse, eu já falei a situação de se ele não empreendesse, né? Por mais que ele empreendesse, existem muitos empreendedores despolarizados e às vezes são aqueles negócios que não vão pra frente, porque daí o cara tá ali com a energia feminina alta, ele vai ter dificuldade de liderança. Toda empresa sem liderança não vai pra frente. Ele pode ficar muito maternal com os funcionários, ficar muito acolhedor, e os funcionários abusam disso. Isso não é a estrutura de ser acolhedor e maternal não é um problema desde que seja feito conscientemente. Eu, por exemplo, tenho uma empresa com vários funcionários e eu sou muito paternal. Então, a gente tem um relacionamento muito bom. Eu gosto de tratar eles com muito afeto. Mas isso não permite, isso não faz com que eles abusem. Mas isso é construído com consciência. Eu tenho os meus limites, ele tem os limites deles, direitos e deveres, e isso fica muito claro para todo mundo. Eles sabem que podem contar comigo mais do que apenas como uma figura de patrão, mas eu também sei e sinto no meu coração que eu sei que eu posso contar com eles não só como funcionários. Então é uma relação de amizade, mas isso precisa ser construído com muita consciência. Se o cara não entende disso e não tem esse discernimento, ele vai levar essa fragilidade para a estrutura de negócio dele e vai ter vários problemas. Então ele às vezes não vai saber liderar a equipe, se é uma questão de vendas ali, ele vai ter dificuldade de fechamento de negócio, porque fechamento de negócio hoje em dia é muito competitivo, e para ele ser competitivo numa estrutura comercial, ele tem que ativar a energia masculina dele. A energia feminina não é competitiva, a energia não é para se fechar negócio, ela não é para esse segmento, ela não é nessa área da empresa que se emprega energia feminina. Então é muito importante identificar essa polarização ou despolarização dele. Continua ali, Bel, mas como começar a mudar, no caso, eu, mulher, ela que tá falando, não ele. Então, mas primeiro, os dois têm que ter consciência disso, tem que convidar ele a entender isso, porque você sozinha, você não vai. Se ele não tiver um movimento favorável em direção a desenvolver a energia masculina dele, você não vai viver, porque isso aconteceu através da falta de qualidade no relacionamento. Em algum momento ele não tomou as atitudes como deveriam, você teve que vestir as calças e assumir a responsabilidade, e houve essa inversão. Você sozinha não consegue despolarizar o relacionamento. Você consegue até se despolarizar como mulher, mas o relacionamento vai estar sempre te travando, te botando a energia masculina para cima, se ele não
mudar o comportamento dele. Ele também precisa mudar. Então, vocês precisam encontrar o mentor juntos e com ajuda ou acompanhando o meu material aqui, vocês vão conseguir identificar e, assim, existem tratamentos terapêuticos, eu trabalho com mentoria nessa área de amadurecimento do homem e despolarização do casal. Então, existem várias formas de fazer isso, mas tem que partir do conhecimento dele, do autoconhecimento, ele identificar que isso está acontecendo com ele, porque muitas pessoas aí têm o modelo transteórico de identificação de um problema. Você pode ser, vou trazer possibilidades, você leva para o teu marido que nós temos um problema, e o problema é que eu estou polarizado no masculino e você no feminino. Aí ele pode, a primeira etapa do transteórico é que ele pode entrar em fase de pré-contemplação, que é ou a negação, ou tipo assim, não, peraí, não estou entendendo, então ele pode não aceitar de começo. O pré-contemplação, tudo é usado para vários, esse método, mas é onde a pessoa não tem muita clareza do que está acontecendo. Aí ela vai buscar, pesquisa. Quando ele entra em área de contemplação, é quando ele identifica que, peraí, eu sou corresponsável pelo que está acontecendo, preciso melhorar, e você e ele, os dois juntos, conseguem alcançar os objetivos. Ela diz ali que ele já tem consciência, os dois. Tá, deixa eu só continuar a contemplação ali, senão a gente se perde no troço teórico. Então, se os dois já têm consciência, então ele não vai entrar em pré-contemplação. Vocês já estão na fase de contemplação. Aí vocês vão entrar na fase de planejamento, ação, que é fazer essa despolarização. Depois que despolariza e fica polarizado, trabalha-se um período longo de manutenção. Porque o casal vive, é muito bom, é maravilhoso, vive-se uma nova paixão novamente, mas não quer dizer que nunca mais vai acontecer. Aconteceu uma vez, pode acontecer de novo, porque aconteceu pós vocês se conheceram, se apaixonaram, a paixão tem um período de 18 meses, geralmente logo após esse período dos 18 meses que começa a se despolarizar, porque o casal começa a ter os desafios de empreender um relacionamento. Com esses problemas começa a vir já a falta de... Como é que eu posso dizer assim? De compreensão um do outro, um já acha que o outro é muito responsável pelo que está acontecendo, já não assume tanto a sua responsabilidade, por isso que acontece a despolarização. E se vocês polarizarem, que passa o período então de preparação e ação, tem que trabalhar muito na manutenção para isso não acontecer de novo, porque acontece de casais levar uma jornada para se polarizar e em pouco tempo depois despolarizar de novo, porque a vida está sempre repleta de desafios e isso vai passar um ano de desafio, 2, 5, 10, 20 anos, sempre vão estar aparecendo desafios novos. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Tá, só um pouquinho, deixa eu dar um... Então, como mudar os dois, né? Então, você já tem consciência, acho que já deu para entender ali. Se não ficou claro, peço por favor que você pergunte, eu explico de novo. Eu não ter me feito entender em relação a isso. E assim, o que mais aparece para mim aqui, sempre casais despolarizados. Isso é a coisa mais comum que tem. Não pense que você talvez não esteja sendo vítima desse tipo de situação, porque é a coisa mais comum hoje em dia. Se você não vive um relacionamento despolarizado, com certeza você vive com pessoas que vivem um relacionamento despolarizado. Isso é muito triste, porque eu tô para falar mais do masculino hoje, mas vou citar um exemplo, que é o que mais marca e o que mais fica evidente. O casal começa a passar ali, né, por aquelas etapas de afastamento dos 5 estressores do relacionamento. Primeiro começa a ter a perda de atração física, depois a fase de irritação, empilhamento emocional, tipo, vai somando coisas negativas, somando, vai se empilhando. Aí o terceiro elemento é a perda de paixão física, então o casal já passa a não ter libido, já passa a não ter relacionamento sexual, começam a viver como amigos. E o que diferencia um casamento de uma relação de amizade é a intimidade. Se você não tem intimidade com o teu marido, com a tua esposa, você está vivendo uma amizade.
E quando chega nessa etapa, você tem que ter uma atenção muito grande. Se a quantidade, o volume de sexo no casamento reduz demais, isso é muito preocupante. Isso não é normal, isso não é da natureza humana, nem masculino, nem feminina. Não é questão de potência sexual, isso é outra coisa. O libido tem que existir o desejo das duas partes. Claro que o desejo do homem vai ser multiplicado por 10 vezes, mas a mulher precisa entender também a diferença entre libido e receptividade sexual, para que o casal viva isso em harmonia. Quando vocês passam essa fase em que tudo isso não significa mais nada para vocês, aí vocês vão para o quarto estágio, que é o de perda de comprometimento. Aí você já não se sente mais tanto no compromisso de fazer as coisas por ele. Se você é uma mulher que fica em casa, você já não quer cuidar mais tão bem do marido. Se você é o cara que provê o lar, você já não se sente tanto mais no compromisso de compreender a tua mulher ou de fazer as coisas por ela. E o pior de tudo, a perda de comprometimento envolve também o comprometimento de fidelidade. Então é nessa quarta etapa que um dos dois pensam em trair. Se os dois empreendem, vai se perdendo o compromisso com o lar. Às vezes os dois vão se ausentando do lar, então perde compromisso de presença, compromisso de fidelidade, compromisso de compreensão. E o afastamento acaba ficando inevitável. Então tem que tomar muito cuidado. A despolarização não existe assim, mas se você está há 20 anos despolarizado é porque vocês estão acorrentados, porque a despolarização leva à separação, porque ninguém suporta por muito tempo. Isso é muito triste. Deixa eu ver aqui. Na prática, como começar a mudança? Vai seguindo o material aqui que eu vou mostrando para você. Que nem eu falei, no sábado eu postei as dicas de como você começar a viver o seu feminino. Eu vou postar aqui agora. Eu vou até mudar a imagem aqui para você. Eu vou pegar as dicas de você identificar se o teu marido, leiam aí, já printam, já salva, já manda para as amigas, para os amigos aí. Se o teu marido está vivendo alguma dessas características aí, ou se pelo menos umas 3, aí você já coloca em alerta vermelho, porque daí a situação está começando a ficar crítica. Tá? Oi, Larissa, querida. Sim, é a Cris que está me auxiliando aqui. Ela percebeu que, como eu sou muito monotarefa e ela é muito mais multitarefa, então ela está me auxiliando, porque eu estava com muita dificuldade das lives. Então você vê como, quando o casal está polarizado e consegue, aí um ajuda o outro, até nisso que não é, o digital aqui não é familiar para ela, e mesmo assim ela tem como me complementar e me ajudar. Eu estou muito grato por ela estar aqui me ajudando. O que é possível fazer inicialmente, que nem eu falei. Então, se tá claro para os dois, você tem que ir seguindo as dicas de Célia. Vai se permitindo viver o teu feminino. Vamos fazer assim, eu não tenho certeza do tema da próxima live ainda. Então, quem sabe, a próxima, vai ser ligada a relacionamento. Eu posso fazer a próxima live ligada a dicas, então, de quando casar, porque assim, existe N etapas. Como eu falei, vai depender muito de qual parte do processo transteórico vocês dois estão. No teu caso, que vocês já estão em fase de contemplação, aí eu posso fazer a próxima live mais dedicada a quem já está na fase de consciência. O certo seria eu fazer quem não está na fase de consciência, mas posso fazer, depois a gente faz retorno, porque as pessoas não assistem as lives por ordem mesmo. Então daí eu vou colocando por ordem. Vou se dedicar ali a... Não estamos em nenhuma das situações. Mas então por que assim, porque quando o cara está no feminino, ele vai demonstrar alguns desses sinais. Não tem como ele não demonstrar esses sinais. Se ele não... ele vai estar não assumindo as decisões, ou ele vai... você, como teu masculino aflorado, você vai estar assumindo essas responsabilidades. Por questão de receita, do lar, prolabore, quem ganha mais... A mulher, quando ela empreende, vai para o mercado e ela tem mais atitude, é muito comum num casal despolarizado a mulher começar a ganhar mais que o marido. Isso impacta bastante nos resultados também. Aqui não estão todos de CL também, lembrando, porque são muitos, né? Mas então, tá, eu vou na quinta-feira vou trazer mais, porque aqui eu coloquei só alguns básicos, porque não cabia aqui, né? Então, recapitulando aqui, que é muito comum, apesar que esses aqui, Gisele, eles são estágios mais iniciais do relacionamento.
não são estágios avançados. Quem tem um relacionamento com mais de 10 anos, geralmente daí não tá muito aqui mesmo. Isso é mais para, digamos, os primeiros 5 a 10 anos. Aqui, ó. Meu marido tá também, meu Deus, evolução profissional. Então, evolução profissional é importante para você perceber que talvez você não se deu conta. Se o teu marido, por exemplo, ele tiver há 5 anos no mesmo emprego, executando a mesma função, a empresa tem opção de crescimento, mas ele não consegue crescer lá dentro, porque para crescer ele tem que fazer um curso, ele tem que se desenvolver profissionalmente, ou ele tem que ousar um pouco mais, fazer até um curso fora, ou às vezes uma graduação à noite para poder se desenvolver dentro da empresa. Isso já é um prejuízo de evolução profissional. Porque o homem, com a testosterona dele, a competitividade, a diretividade, a tomar decisão, ele tem que estar sempre almejando posições profissionais mais altas. Ele tem que estar sempre escalando profissionalmente. Se ele não está almejando isso, é porque ele está com a energia dele mais baixa. Um homem ele nunca pode estar na mesmice em relação à profissão. Ele tem que estar galgando cargos maiores, salários maiores, oportunidades maiores. Essa acomodação já é uma falta de diretividade, já é uma característica. Ah, é um defeito da pessoa? Não, às vezes o cara tá ali, tipo, né, que nem você falou, provavelmente tem muitas virtudes, não tem várias que se enquadrem aí, mas é uma importante. A realização profissional é importante, aí faz com que ele pode estar infeliz na função que ele tá, por causa da remuneração, muitos anos ganhando o mesmo salário, mas daí também ele não se move, ele não está diretivo em relação a dar os próximos passos para conseguir resultados melhores. Isso é muito importante observar também. Tá. Bom, o Agostinho tá falando que quer participar. Vamos pôr uma participação aqui então. Tá aqui. Pessoal, se alguém quiser. Boa noite. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, como é que você está? Tudo bem. Acho bom ver também. Então, qual que é a sua dúvida? Na verdade, eu entrei agora para assistir. Ah, tá. Não, então acho que você apertou o botão ali para participar, se queria ter apertado, por engano. Isso. Ah, então tá bom. Você pode só apertar o xizinho ali que já vai sair daí. Tá bom. Tchau, boa noite. Se alguém quiser participar ao vivo, fazer pergunta aí, pessoal, pode participar. Aproveita que tá vendo as situações, tá? Eu vou mudar a imagem. Bom, eu tinha posto a imagem ali, ó. Eu vou pôr um exemplo aqui para vocês. Aí para fazer, por exemplo, um dos estágios da... Quem aí tem a segurança? Qual mulher que está vivendo o seu feminino que tem a segurança de que o homem é o matador da casa? Que mata o dragão, que mata as baratas, que mata o rato, que provém, que se escuta um barulho à noite, é o primeiro a pular da cama, pega nem que seja uma concha da cozinha e vai atrás de ver qual é o barulho. Quem aí vive isso, coloca aí um sim, um eu nos comentários, por favor. Isso. Tá rodando aí? Dá uma travada. Coloca aí, pessoal, para dar engajamento, dá uma força aí, manda uns coraçãozinhos. Quem que sente a segurança de dizer que o marido é o seu cavaleiro? Quem que pode viver a segurança e o conforto de seu feminino, que se sente segura? Esse aí é um exemplo de que o homem ele precisa ter a liberdade para se desenvolver, para ser tanto o provedor, se possível, financeiro do lar, mas também o provedor de segurança. Porque o homem, por sua virilidade, a força física, ele veio para proteger o lar e proteger a mulher. E a mulher, para viver o seu feminino, ela precisa ter consciente e inconscientemente essa segurança, essa certeza de que ela não vai ter que pular da cama num barulho à noite para ver o que está acontecendo, porque o cara falou para ela, vai lá ver o que está acontecendo, ouvir um barulho. Isso faz parte
de um relacionamento saudável. Isso é o que toda mulher busca. E, infelizmente, eu ouço muitas reclamações de que os maridos não estão dando essa segurança, não estão dando essa condição para as mulheres. Isso é muito triste e é um sinal de que as coisas não vão bem. E vocês podem até estar vivendo bem por um momento, mas isso já é um sinal de despolarização. Isso a curto, médio e longo prazo, você vai enfrentar vários problemas diferentes. Eu vou ler aqui um texto ó, que traz uma reflexão muito importante. Ó. O masculino, como que age o masculino e como que age o feminino? O masculino age a partir da autoconfiança, enquanto o feminino é receptivo e com o destino e confia no fluxo da vida. O masculino é concreto, racional, analítico e objetivo, enquanto o feminino é abstrativo, intuitivo, difuso e sujeito. Então, se o teu homem, se o teu marido não está vivendo essa diretividade, esse mundo concreto, racional, analítico, objetivo, ele está com fragilidade do masculino dele. Se ele não consegue ser autoconfiante, se ele não consegue ser proativo, está fragilizado o masculino dele. Se essas características você se vê em você, mulher, é porque você está assumindo essas responsabilidades. Porque, segundo a psicanálise analítica, a mulher tem que viver a fragilidade dela, viver o feminino dela faz parte de viver o abstrato, o intuitivo, o artístico, o difuso, o subjetivo. A receptividade, a mulher é receptiva, ela é protetora, ela é acolhedora. São características inversas, né? Polarizadas com o homem. Deixa eu pôr uma outra... Bom, já faz 1 hora, pessoal, que a gente está de live. Vou pôr uma última imagem aqui. Nossa, não consegui ler. Para fechar aqui, ó. A polaridade masculina traz para o homem poder, propósito e prosperidade. Por que prosperidade? Porque quando ele está bem polarizado, que nem eu falei, ele consegue ter evolução profissional se ele não empreende, se ele é funcionário. Ele vai ter sempre, ele vai estar sempre, não digo insatisfeito, mas ele não vai se acomodar na profissão, na posição profissional que ele está, ele vai sempre buscar mais, ele vai aceitar novos desafios. Quando o chefe, o patrão dele trouxer sempre desafios para ele, ele vai aceitar e sempre vai demonstrar que aceita desafios maiores. Isso é o tipo de funcionário que um patrão, que um líder deseja. Então não tem como não ter prosperidade financeira através da prosperidade profissional. E a prosperidade profissional vai vir através do comportamento dele, ele sendo um cara reativo e proativo. Empreender uma família é aceitar os desafios em busca de realização, enfrentando as consequências. Empreender uma família, né, é muito romantizado, de ser 1000 maravilhas e tal, mas às vezes o cara tem medo disso, do esgotamento, do não suportar. Se ele estiver despolarizado, ele vai ver tudo isso com uma visão muito pessimista. Ele vai se sentir muito fraco para tudo isso. E a vida não é para ser fácil mesmo, mas quando ele está polarizado, ele não tem medo de enfrentar os desafios. Não tem medo de enfrentar, seja 1, 2, 3 ou mais filhos, porque ele tem a segurança que ele vai dar conta. Por mais que não seja fácil financeiramente, por mais que seja tudo muito apertado, muito restrito, isso não vai impedir de ele realizar o sonho de ser pai. Se ele tiver esse sonho e a natureza traz esse viés para desenvolver o sonho de ser pai, de ter um relacionamento, de ser pai e galgar todas essas etapas da vida. Então é isso aí, pessoal. Se quiser tirar print dessa imagem aqui, acho que a imagem ficou muito legal. E eu vou, então, provavelmente para quinta-feira, eu vou direcionar a live mais para como o casal, já no estágio de consciência, possa conseguir juntos essa polarização. É isso aí, eu agradeço a presença de todo mundo que acompanhou aí, teve bastante participação, sou muito grato pela participação de vocês. Se alguém tiver mais dúvida, pode mandar no direct. Tem uma caixinha ali na caixa de perguntas nos stores, se tiver também pode pôr ali, que eu vou fazer o máximo de esforço possível para responder todo mundo. Um abraço e um beijo para vocês.